Olá, agora sim. Olá, estamos de volta com esse assunto que iniciamos há algumas semanas, tivemos problemas, lógico, é um assunto que não deve agradar aos nossos inimigos. E esse assunto é um assunto que há um bom tempo eu tenho já estudado. Daí assisti um vídeo com o pastor Mark Feeling, em que ele traz esse material também. E aí eu falei, bom, deixa eu me aprofundar mais, trazer. Trouxeram a primeira parte no dia 2 de setembro. A intenção já era ter passado, mas alguns problemas aconteceram, então hoje nós estamos aqui trazendo esse material. É no nosso Manual do Fim do Mundo, que temos trazido aqui sempre algum tipo de assunto interessante. E hoje nós vamos estar continuando a falar sobre a última grande farsa, eram os deuses astronautas. Né? Lembrando que eu falei sobre esse livro também, de Erich von Däniken, que apresentava no mundo essa questão de deuses ou astronautas. Né? E a ficção científica tem hoje ajudado a muitas pessoas que pensam dessa forma. Tá? Inclusive quero relembrar a primeira parte que nós conversamos sobre esse assunto, trazendo aqui algumas informações interessantes. Né? Eu apresentei que o ser humano ele olha para o infinito, né? Bilhões e bilhões de planetas, e aí ele pergunta, a vida na Terra? Muito bem, isso faz parte do primeiro assunto que nós falamos, a primeira parte desse estudo, e eu apresentei aqui um termo de Jó, um texto de Jó, em que Jó fala, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passar por ela. É um fato interessante. Não é que Deus não sabia, não tinha esse conhecimento, mas ele fez a pergunta para Satanás para saber qual a resposta dele, porque naquele momento Satanás era o usurpador do principado aí, que seria de Adão, né? Lembre-se que a Terra tinha caído naquele período já, né? Voltando aqui, nós entendemos também que através de Hebreus 11, versículo 3, que a Bíblia nos dá essa resposta. Há outros mundos que foram criados por Deus, e aqui em Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá? Mas um detalhe sobre esses mundos é que se outros mundos criados por Deus são mundos que não caíram em pecado, portanto eles não poderiam entrar em contato conosco aqui na Terra. Mas indo nessa direção dos mundos criados, bom, a Bíblia nos dá essa colocação. Deus não criou unicamente o planeta Terra. Existem outros mundos criados por Ele, e esses mundos não caíram em tentação. E então, esses seres, irmãos nossos, e outros mundos não fazem contato com a gente. Eles não podem estar nesse planeta, porque esse planeta tem um vírus chamado pecado. Embora seja a vacina já tenha sido aplicada, a extinção totalmente vai ser agora na volta de Cristo. E esse faz parte do assunto. Agora, nós apontamos que o mundo está se acostumando a algumas coisas. Né? Você veja só, nosso mundo está acostumando a representação de seres de outros planetas, né, que são apresentados nos filmes. Tá? Nosso mundo está se acostumando de que nós não somos o único planeta com vida, mas os outros planetas com vida são seres totalmente sem uma fisionomia que engrandeça Nosso Senhor. 40 filmes de ficção científica estão no ar. 40 filmes. E mais que isso, será que nossa mente não está se acostumando com esse tema? Será que nós não estamos sendo acostumados com esse tema? Eu acho que tem algum plano maligno em relação a isso, e nós vamos continuar assistindo sobre esse assunto para podermos entender. Tá? Para você ter uma ideia, o Pentágono americano, que sempre negou a existência de OVNIs, agora liberou o material, mais de 500 documentos falando sobre os OVNIs. Tá?
E as próprias televisões estão aí apresentando isso como sendo algo espetacular. Então nós não estamos sozinhos no mundo. Esses objetos voadores são naves dos seres de outros planetas. Mas aqui eu já trago a primeira citação de Ellen White no livro Grande Conflito, página 624, em que ela diz: terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios, operadores e prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás com a sua última luta contra o governo de Deus, o governo dos céus. Tá? Então, embora nós não tenhamos no Espírito de Profecia uma passagem clara falando sobre a presença de OVNIs, nem seres de outros planetas, Ellen White, que é a escritora americana, inspirada por Deus, que nós cremos que a sua inspiração nos traz até hoje o desejo de estudar mais, de compreender mais as Escrituras Sagradas, e essa é a principal tarefa dos livros de Ellen White. Ela não fala diretamente sobre OVNI, não tem isso aí, tá? O que tem é que ela está alertando que Satanás usará todo tipo de engano para fazer com que as pessoas passem a realmente segui-lo. Esse é um ponto. Tá? Vamos continuar aqui. Ela fala inclusive o seguinte: mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como os súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Aqui eu estou colocando algumas imagens daqueles que se proclamam ser Cristo, né? Na Rússia, no Brasil, em vários países aqui na América do Sul. E eles efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mais que isso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, não é algo fácil, não é algo que você possa pensar aí que é passageiro, está na cara, tudo mais. Esses que estão apresentando agora aqui, que eu estou apresentando, é fácil você discernir. Mas Satanás tem preparado para o mundo prodígios e sinais que poderiam trazer o engano àqueles que não têm conhecimento da verdadeira mensagem do que como será a volta de Cristo e tudo mais. Certo? Vamos continuando, vocês veem o seguinte: em várias partes da terra Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, e como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Um fato importante é que o próprio inimigo vai personificar a Cristo como um anjo de luz. Aqueles que estão acostumados a retratar Satanás como algo terrível, feio, enorme, vão cair do cavalo, né? E o brilho com que ele vai se manifestar será algo como se ninguém tinha visto. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. E o povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronunciam a bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando esteve aqui na terra. Sua voz é meiga, branda, cheia de melodia, um tom manso e compassivo, e apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graças que o Salvador preferia. Grande Conflito para 624. Cura as moléstias do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Vou abrir um parênteses aqui. Dentro de toda essa estratégia do inimigo, nós já fizemos estudos em relação ou é o sábado ou é o domingo. Qual é o dia de Deus? A Bíblia aponta o sábado como sendo o dia do Criador, mas a história, através dos atos humanos,
mudou do sábado ao domingo. E eu já apresentei um vídeo dessa mudança, provando para você que assistiu. E se você quiser assistir, você pode acessar os nossos canais, ou TV Mais Sucesso, ou asprofecias.com.br, ou mesmo nosso canal de As Profecias, e ali tem um estudo que eu apresento como foi essa mudança do sábado, erigido por Deus lá no Éden, confirmado por Deus através de todos os apóstolos, todos os profetas, mas ao longo do tempo houve uma mudança. E hoje nós temos a briga por dois grandes símbolos. Nós temos o sábado como um símbolo de Deus, que estará selando os seus filhos, será o grande sinal. E nós temos o domingo, que é o do inimigo. Ah, mas você está falando isso, Fernando? Poxa, minha família guarda o domingo. Ué, você está falando que eles são do inimigo? Não. Eu estou falando que a humanidade está sendo enganada, Satanás está enganando. E muitos vão despertar para a verdade. Esse é um ponto. Mas nos últimos dias, esse texto de Ellen White diz que Satanás vai contrafazer a volta de Cristo, vai fazer de conta que ele é Cristo, vai falar com voz melodiosa, vai fazer curas, vai fazer milagres, vai andar na terra, e isso é um ponto importante para você marcar, vai andar na terra e vai contradizer a palavra que já existe, inclusive a questão de dizer que ele mudou a guarda do sábado e do domingo, e aqueles que continuam guardando o sábado estão desonrando o nome dele. Esse é um ponto importante. Tá? Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando do seu nome pela recusa de ouvirem os seus anjos, a eles enviado com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Veja, Ellen White usa o termo é quase invencível, porque o que você analisa, vê um ser majestoso, com a aparência que é descrita na Bíblia, com um anjo de luz espargida, fazendo curas, milagres, falando com uma voz mansa como fosse Jesus. Tem um detalhe importante para você marcar. É Cristo. Cristo está falando, olha, vão vir falsos cristos e falsos profetas. Cristo. Nada se compara a esse grande último ataque de Satanás personificando a Cristo. Nem esses que eu mostrei agora, que são seres humanos, que sabe-se lá qual a intenção deles, se dizem Cristo. Né? Detalhe, Satanás não vai falsificar a volta de Cristo da maneira correta, mas enganará muitos. Um ponto importante. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Os fiéis não vão desvanecer, não vão se perder. Um fato importante. Como será a volta de Cristo? Esse é um fato importante e eu quero trazer para você esse detalhe aqui. Primeiro, Satanás vai contrafazer a volta de Cristo, mas ele não tem o poder de Cristo. Um poder que Cristo tem é a onisciência ou onipresença. Quando Cristo voltar, todo olho verá. E nós vamos ver esse texto agora. Agora, Satanás não consegue fazer isso. Então, ele poderá usar a mídia, poderá usar os outros anjos maus. Ele vai personificar e estar em vários lugares, pode estar em vários lugares, mas não ao mesmo tempo. Ele próprio, Satanás, pode até ser que seus agentes se transfigurem também, mas a Bíblia diz que Satanás vai transfigurar em anjo de luz, mas ele vai caminhar sobre essa terra. E nós vamos ver sobre a volta de Cristo qual o detalhe em relação a isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que formos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ponto importante para você estudar. Esse falso profeta, falso Cristo, ele vai andar sobre a terra. Mas na volta de Cristo, com grande alarido e som de trombeta, Cristo vai estar nos ares. Ele não vai pisar sobre a terra. Ele vai mandar recolher os seus filhos, primeiro os mortos, depois
os vivos, vão se encontrar com ele nos ares. E esse é um ponto. Se disserem para você, ó, Cristo está ali na casa, está ali ó, Cristo está aqui na rua, ó, Cristo está no centro da cidade, está conversando com as pessoas no centro da cidade. Não acrediteis. O próprio Cristo nos alerta sobre isso. Porque a volta dele é algo espetacular e todo olho verá. Vamos ver esses textos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 25, 27. Tem mais? E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e ao rochedo, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? A volta de Cristo será o último grande espetáculo dessa terra. Será de uma forma sobrenatural, visível a todo ser humano. O abalo que vai ocorrer, o céu se desenrola como um pergaminho, os montes tremerão. Não é algo intangível, algo superficial, mas tremendo poder é mostrado ao ser humano na volta de Cristo. Satanás não pode contrafazer isso. Um ponto para você marcar. Satanás irá contrafazer a volta de Cristo, mas não tem o poder de Cristo. Ele pode até efetuar curas de doenças que ele colocou na pessoa, mas ele não pode ressuscitar nenhuma pessoa. Ele pode até contrafazer uma ressurreição, mas ele não pode dar a vida, que só Jesus dá a vida. E ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a sua volta não vai poder ser igual à volta de Cristo. Todo olho o verá. Todo é todo. Até os que transpassaram. Veja, Cristo nos fala que eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo o que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que você vai conseguir discernir o que é o verdadeiro, o que é o falso? Como é que você vai conseguir resistir a toda tentação? Somente com a fé. A fé vai ser a sua grande arma. A fé vai ser o que vai te ajudar a vencer esses últimos grandes momentos da terra. E um fato importante: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, o conselho que Deus nos dá aqui é que nos unimos e sejamos protegidos pela fé, pelo vestido da couraça da justiça. Mas não continua, essa é a armadura do cristão. Tem mais ainda: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. É nela que você vai encontrar todas as orientações, inclusive falando sobre a contrafação. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Satanás atribui todos os seus poderes ao ataque no seu último e no próximo conflito. E a resistência do seguidor de Cristo é posta à prova ao máximo. Às vezes parece que ele vai ceder, mas uma palavra de oração ao Senhor Jesus e vai como uma flecha para o trono de Deus, e os anjos de Deus são enviados ao campo de batalha, e a maré está virada.
Nós vamos enfrentar grandes dificuldades no tempo do fim, porque Satanás vai trazer tão grandes sinais e maravilhas. Ele pode fazer com que apareçam discos voadores, ele pode fazer com que apareçam seres de outros planetas, ou fingindo ser, seus anjos fingindo ser de outros planetas. Pode dizer muitas coisas que vão abalar a fé de algumas pessoas. Os que estão hoje acostumados ou se acostumando a ver filmes de ficção científica sobre outros mundos, os que perdem o seu tempo pesquisando se eram os deuses, astronautas, tudo essas coisas. Bom, para cada tipo de pessoa, Satanás tem ali o seu cálice de veneno. E ele está preparando tudo isso para que as pessoas sejam ludibriadas. E por último, como grande último, ele ainda vai contrafazer, ou fazer uma contrafação da volta de Cristo. Vai se apresentar como o próprio Cristo. Mas como eu disse, ele não tem o poder de Cristo. Ele não vai conseguir fazer todas as coisas que Cristo fará. E na volta real de Cristo, o céu vai se enrolar, todo o olho verá. As estrelas serão abaladas, as montanhas serão abaladas, e os ímpios estarão correndo para as cavernas, dizendo: quem é esse? Nós não podemos ver para ele, não podemos nos sustentar diante da presença dele. Mas os santos, ao qual espero que vocês estejam, estarão ali no monte olhando e falando: esse é o meu Deus, a quem aguardarmos. Eu espero que você tenha essa grande honra, que você possa estar com seus familiares, todos que você ama, na nova terra renovada. Eu espero que você consiga passar por esse período de tribulação que vai ter. E se lembre de que um dia, no sábado à tarde, você estudou a palavra de Deus que dizia: esse que se diz ser Satanás, Jesus é Satanás, e não tem todo o poder de Jesus. Eu vou continuar aguardando o verdadeiro mestre. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.